A nova esposa do pai disse que eles precisavam de férias de mim. Eu levei-o para casa, alimentei-o e depois liguei para o meu filho. Espero que tenham descansado bem, porque aqueles foram os últimos dias da vossa vida tranquila. A quinta precisava ser aberta, aquecer a casa, arejar os quartos, tirar o pó dos tapetes antigos, tarefas simples, quase rituais, que me transportavam para os tempos em que esta casa de campo estava cheia de vida, de risos. Quando o cheiro do churrasco se misturava com o aroma das macieiras em flor, e o meu falecido marido, Gonçalo, chamava todos para a mesa com a sua voz forte e confiante. Agora, a sua voz tinha desaparecido, e o riso também. A minha vida era uma reforma tranquila, como se costuma chamar. Calma, ritmada, solitária. O meu filho Paulo era um homem ocupado. Ele era o chefe das Manufaturas Estrela, o negócio que Gonçalo e eu tínhamos construído tijolo por tijolo. Ele carregava o título de diretor-geral com uma importância tal que parecia ter colocado ele próprio a primeira pedra nos alicerces. Não o contrariei. Após a morte de Gonçalo, afastei-me dos negócios, decidindo que seria melhor para a família. Eu queria paz, não uma guerra por herança. Cedi-lhe a cadeira, permanecendo à sombra, proprietária invisível no papel. Algo que parecia ele tinha esquecido há muito tempo. Para ele, e especialmente para sua nova esposa, Mariana, eu era uma relíquia inofensiva do passado. Uma velhota simpática que fazia pastéis de nata aos domingos e não fazia perguntas desnecessárias. Eles ligavam raramente, geralmente quando precisavam de alguma coisa. A última conversa tinha sido há uma semana. "Mãe, como estás?" Começou Paulo animado. E eu já sabia que por trás daquela animação se escondia algo. Eu, a Mariana e o Miguel decidimos descansar um pouco, arejar a cabeça. "Vamos viajar por umas 2 semanas." Ouvi a voz impaciente de Mariana ao fundo. "Paulo, despacha-te." Ela nunca gostou que ele falasse comigo. Considerava isso uma perda de tempo. "Descansar é bom", respondi eu na altura. Mas pensei para mim, de que é que estão tão cansados? De jantares intermináveis, de comprar roupas novas, de escolher o próximo destino de férias? Não o disse em voz alta. Eu queria paz. "E o Miguelinho, ele vai gostar do mar?" Perguntei. Um breve silêncio pairou na linha. "Sim, claro, mãe. Ele vai gostar de tudo. Bom, tenho de ir. Beijo." E o bip curto. Eu sabia que Miguel não era bem-vindo lá. Ele era um lembrete vivo do primeiro casamento fracassado de Paulo, na opinião de Mariana, um obstáculo no caminho para a vida perfeita e brilhante deles. Mas eu calei-me. Convenci-me de que Paulo era um bom pai, que não deixaria o filho sofrer. Eu estava errada. Que terrivelmente errada eu estava. A estrada virou para o nosso povoado. Lá estava a cerca familiar. O coração saltou no peito. Esta casa era o meu forte, o meu refúgio. Parei o carro no portão, saí, respirando o ar frio, com cheiro à terra úmida. Silêncio. Apenas o vento a uivar nos pinheiros. Abri o portão, entrei no pátio e desliguei o motor. Antes de levar as malas, decidi inspecionar a casa, verificar se estava tudo bem após o inverno. As persianas nas janelas, o telhado intacto, tudo como sempre. E então eu reparei. A porta das traseiras, aquela que dava para o jardim, estava entreaberta. Não arrombada, não, apenas não trancada até o fim, deixando uma fenda da espessura de um dedo. Um arrepio desceu-me pela espinha, sem nada a ver com o clima. Eu nunca deixava aquela porta aberta. Gonçalo tinha me ensinado a ser metódica. "Vais-te embora? Verifica tudo 3 vezes." Aproximei-me, empurrei a porta. Ela abriu-se silenciosamente, revelando um corredor escuro e frio. Lá dentro, cheirava a mofo e gelo. A casa tinha congelado até os alicerces. Entrei, tentando pisar o mais levemente possível, sem saber por quê. Não havia medo. Havia uma crescente perplexidade gelada. Quem poderia estar ali? Ladrões? Mas nada tinha sido tocado. Tudo estava no seu lugar, coberto por uma camada de pó. Passei para a sala de estar e parei à soleira. Na grande poltrona, coberto por um velho e fino cobertor, estava ele, o meu neto, Miguel, de 7 anos. Era tão pequeno naquela poltrona enorme, encolhido, parecendo um pardal gelado.
Ao lado da poltrona, no chão, havia uma garrafa de plástico meio vazia com água e um pacote de bolachas, secas e esmigalhadas. Ele levantou os olhos para mim. Enormes, sérios, cheios de uma tristeza que as crianças não deviam conhecer. Ele não estava-se a chorar. Parecia que todas as lágrimas já tinham sido derramadas antes de eu chegar. Avó. A voz dele era baixa, rouca. Avancei na sua direção e o mundo à minha volta se resumiu àquela poltrona, aquele pequeno e trêmulo novelo. Ajoelhei-me à sua frente, toquei-lhe na bochecha, gelada. Miguelinho, o que é que fazes aqui? Onde está o teu pai? Onde está a Mariana? Eu esperava ouvir qualquer coisa, que o carro avariou, que tinham ido às compras, que tinha havido algum erro absurdo. Mas o que ele disse destruiu o meu mundo. O mundo em que eu me esforçava tanto para manter uma frágil aparência de paz. Ele olhou para mim e o queixo começou a tremer. Ele estava a esforçar-se ao máximo para não chorar. Chegamos ontem à noite. O pai disse que era uma surpresa e depois... Engoliu em seco. Depois a Mariana disse que eles precisavam de descansar. Descansar de mim. As palavras caíam no silêncio ensurdecedor do quarto frio. Cada uma delas era um estilhaço afiado de gelo a cravar-se no meu coração. Ela disse, continuou ele, olhando para o vazio ao meu lado, que tu virias um dia destes e me levarias. Disse para eu esperar. Eu não respondi, não havia palavras. O ar nos meus pulmões congelou, transformou-se em farpas de gelo. Um dia destes. Aquela palavra atingiu-me mais forte do que qualquer grito, qualquer bofetada. Não em breve, não amanhã, mas um dia destes. Uma palavra infinitamente indiferente, atirada a uma criança de 7 anos numa casa vazia e fria. Algo dentro de mim, que durante longos anos tinha sido suave, maleável, a que chamei paciência e paz familiar, rachou e depois desfez-se em pó. Ajoelhei-me, tirei-lhe aquele miserável cobertor fino e abracei-o. Ele era quase sem peso. Apenas ossos debaixo de um casaco fino. Cheirava a pó e solidão. Ele não me abraçou de volta, apenas desmaiou nos meus braços, confiante e exausto. O calor que eu tinha guardado para o meu filho, que eu tentara cultivar para a sua nova família, desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse existido. Em vez disso, um frio se espalhou por dentro, calmo, claro, como a meia-noite de inverno. Naquele frio não havia lugar para ressentimento, nem para autocomiseração. Havia apenas uma clareza absoluta e granítica. O tempo da paz acabou. Vamos sair daqui, agora mesmo. A minha voz soou firme, irreconhecível. Tirei o meu casaco de lã quente e enrolei Miguel nele. Ele afundou-se, mas eu sabia que agora estava quente. Peguei-o ao colo. Meu Deus, como ele é leve! E levei-o para o carro. Não olhei para trás, para a casa, para o seu desconforto, para o pacote de bolachas abandonado. Esta casa tinha sido profanada. A memória do meu marido, da nossa vida, da felicidade, tudo tinha sido espezinhado por este ato. Eu apenas avancei, carregando a minha única preciosidade. Durante todo o caminho até a cidade, Miguel permaneceu em silêncio. Sentado ao meu lado, enrolado no meu casaco, olhava para as luzes a passar. Talvez estivesse a cochilar. E eu conduzia o carro no piloto automático. O meu corpo realizava as ações habituais, mas a minha mente estava longe, estava no passado, revendo um por um todos os momentos em que eu me calei. Quando Mariana fazia comentários cáusticos na minha direção e Paulo fingia que não ouvia, quando se esqueciam de me convidar para o jantar de família, quando eu via o dinheiro da empresa, o nosso empreendimento, meu e de Gonçalo, a ser esbanjado em diamantes para ela e em viagens de representação sem sentido para ele. Eu chamava-se isso não interferir. Dizia a mim mesma que eles tinham a sua vida, que eu não devia ser a sogra monstro das anedotas. Eu comprei a paz, paguei por ela com meu silêncio, a minha dignidade, o meu respeito próprio. E agora eu via o que mais tinha pago por ela: a segurança do meu neto. Este pensamento foi a gota de água. O meu copo de paciência não se limitou a transbordar. Explodiu, sem deixar um único caco. O meu apartamento na cidade estava quente e cheirava a tranquilidade. A vida que construí para mim após a morte do meu marido.
Despi Miguel, sentei-o na cozinha e pus ao lume uma panela de caldo de galinha, que felizmente tinha no frigorífico. Enquanto aquecia, preparei-lhe um banho quente. Ele sentou-se na água em silêncio, não brincou, apenas observou enquanto eu lhe deitava água sobre os ombros com cuidado. Ele estava obediente. Demasiado obediente para um rapaz de 7 anos. As crianças deviam ser ruidosas, caprichosas, e ele era conveniente, e eu percebi que o tinham tornado assim. Dei-lhe a sopa quente com massa caseira. Ele comeu devagar, mas com tal apetite, que só tem uma pessoa muito esfomeada. Não pediu mais, e isso partiu-me o coração mais uma vez. Eu servi-lhe mais, por mim. Quando ele adormeceu no quarto de hóspedes, na cama limpa e fresca, fui para o meu escritório. Preparei chá, mas nem sequer lhe toquei. A chávena ficou na mesa a arrefecer, enquanto eu estava sentada no escuro, olhando para sua silhueta à luz da lua que entrava pela janela. Depois, acendi o candeeiro de secretária. A luz tirou da escuridão o que era a minha arma secreta e a minha dor secreta. Uma pilha de livros de contabilidade. Não os oficiais que Paulo via, mas os verdadeiros, aqueles que Gonçalo e eu tínhamos mantido, e aqueles que nos últimos anos Bernardo Neves, o nosso antigo diretor financeiro, um homem de honestidade inabalável e lealdade ilimitada ao meu marido, tinha mantido para mim. Abri o último. Os números não mentiam, gritavam. Despesas de férias num hotel 5 estrelas nas Maldivas. A compra, por Mariana, de um colar no valor de 100 mil. Desvio de fundos para contas de fachada sob o pretexto de serviços de consultoria. Eu sabia de tudo. Bernardo informava-me todos os meses. Eu sabia e calei-me. Esperei que a consciência de Paulo despertasse. A consciência não despertou. Morreu, se é que alguma vez existiu. O meu sacrifício, em nome da paz familiar, não salvou a família. Destruiu-a. Permitiu que a fraqueza do meu filho se transformasse em podridão e o egoísmo da sua esposa em crueldade descarada. O tempo para a paz tinha passado. Chegara a hora da justiça. Peguei no telefone. Por dentro, não havia tremor nem dúvidas. Apenas um vazio frio e vibrante, pronto para ser preenchido pela ação. Marquei o número de Paulo. Obviamente, ele não atendeu. Após longos toques, o atendedor automático ligou-se com a sua voz arrogante. Aproximei o telefone dos lábios. Paulo, é a tua mãe. O Miguel está comigo. Espero que tu e a Mariana tenham descansado bem, porque aqueles foram os últimos dias da vossa vida tranquila. Não me ligues. Desliguei, sem esperar pelo sinal. Depois, procurei outro número no meu bloco, Bernardo. Ele atendeu ao primeiro toque, como sempre. Madalena Gonçalves, aconteceu alguma coisa? A sua voz estava alarmada. Eu não lhe ligava à noite. Bernardo, olá! Aconteceu. Chegou a hora. O silêncio pairou do outro lado da linha. Ele percebeu tudo. Ele estava à espera desta chamada há 5 anos. Lança o protocolo Vontade de Ferro. Tudo, ele perguntou. Ouvi um toque de aço na sua voz. Tudo, confirmei. Congelar as contas empresariais, as transferências de salários para Paulo e Mariana, o acesso deles à moradia, liquidar a propriedade de férias, auditoria para a mesa da direção. Estamos a fazer uma limpeza. Será executado Madalena Gonçalves, imediatamente. Ouvi um bip curto do outro lado da linha e pousei o telefone na secretária. O silêncio no escritório já não parecia opressor. Tornou-se o meu aliado. Começava uma nova contagem, a contagem do tempo deles. A 1.000 quilômetros do meu escritório tranquilo, sob o sol generoso das Maldivas, o telefone tilintou preguiçosamente no terraço de um bungalô sobre as águas turquesa. Estava na mesinha de Vime ao lado de um copo de prosecco gelado a meio e de uma revista de capa brilhante que ninguém lia. Paulo fez uma careta sem abrir os olhos. Aquele som era um corpo estranho na Sinfonia do Paraíso, composta pelo sussurro regular das ondas e pelos gritos distantes de aves exóticas. Esticou-se, sentindo a pele aquecida pelo sol a repuxar agradavelmente. A vida era boa, até mesmo excelente. Ele era o diretor-geral de uma empresa próspera. Ao seu lado, uma esposa jovem e bonita. Problemas? Os problemas tinham ficado para trás, na cinzenta e fria Lisboa. O problema na forma do seu filho, eternamente insatisfeito e agarrado ao passado, tinha sido temporariamente resolvido perfeitamente. Pegou no telefone.
Uma notificação. Um novo ficheiro na caixa de correio de voz. O número da mãe. Paulo suspirou irritado. O que seria agora? Será que ela não podia deixá-lo em paz por pelo menos 2 semanas? Certamente que voltaria a queixar-se da solidão, da saúde, de que ele ligava pouco. Quase apagou a mensagem sem ouvir, mas algo o deteve. Melhor ouvir e esquecer. Levou o telefone ao ouvido. Primeiro, silêncio, depois uma voz calma, desprovida de emoção. Uma voz que ele não reconheceu. Paulo, é a tua mãe. O Miguel está comigo. Espero que tu e a Mariana tenham descansado bem, porque aqueles foram os últimos dias da vossa vida tranquila. Não me ligues. E mais nada. Sem acusações, sem lágrimas, sem histerismo. Apenas aquelas palavras secas, afiadas como a lâmina de uma guilhotina. Paulo pousou o telefone. Por um momento, o paraíso à sua volta perdeu o brilho. Que disparate! Que vida tranquila! Sentiu uma pontada de irritação, misturada com uma leve apreensão. Nesse momento, Mariana saiu do bungalô. Usava um minúsculo biquíni bordado com pérolas e um pareu leve que mal cobria as suas coxas bronzeadas. Ela era a personificação do luxo e da despreocupação. Que cara é essa, querido? Cantou ela, deslizando até ele. Viste o câmbio do euro e ficaste chateado? Ela pegou no copo dele, bebeu um gole e atirou-se preguiçosamente para uma espreguiçadeira ao lado, expondo ao sol o seu corpo perfeito, untado com óleo caro com aroma de coco e sândalo. A mãe, resmungou Paulo, ainda carrancudo, deixou uma mensagem. Oh, meu Deus! Mariana revirou os olhos dramaticamente. O que é desta vez? O gato adoeceu? A série acabou com uma nota triste? O tom dela estava carregado de veneno e de desprezo. Ela nunca perdia a oportunidade de o picar, de o lembrar da origem simples da sua família, da sua mãe antiquada que não encaixava no seu mundo de estâncias de luxo e festas privadas. Ela encontrou o Miguelinho, disse Paulo. Diz que ele... Ele hesitou, não querendo repetir aquelas palavras absurdas. Ótimo, Mariana riu. O seu riso parecia o som de vidro a partir. Eu disse que ia ficar tudo bem. A velhota chega, encontra o seu neto querido e todos ficam felizes. É para isso que ela vive, para se agitar à nossa volta. Ela disse que aqueles foram os últimos dias da nossa vida tranquila. Mariana parou de sorrir e olhou para ele. Mas no seu olhar não havia medo, apenas pura e desimpedida diversão. Ela riu de novo, desta vez alto e alegremente. Paulo, estás a falar a sério? Estás assustado com as ameaças da tua mãezinha? O que é que ela pode fazer? Parar de nos fazer pastéis de nata aos domingos? Tirar-nos a herança daquela quinta velha e de um apartamento de 3 quartos num bairro dormitório? Sentou-se, pegou-lhe no queixo e olhou-o nos olhos. Meu ingênuo, a tua mãe é uma mulher solitária e a envelhecer. Ela está a dramatizar. Deve ser a menopausa, ou o que quer que seja na idade dela. Ela só quer atenção, está zangada por estarmos de férias sem ela. É só isso. Os argumentos de Mariana eram simples e diretos. Encaixavam-se na sua própria percepção da mãe como uma criatura inofensiva e um pouco senil. A irritação desapareceu. Restou apenas um leve aborrecimento. Tens razão, se calhar, concordou ele. Ela simplesmente não percebeu. O Miguel adora a quinta. Tem ar puro, faz-lhe bem. Claro que faz bem, respondeu Mariana. Ele é um rapaz crescido, não vai acontecer nada com ele numa noite. E nós precisávamos destas férias. Precisávamos mesmo, sem ele. Ela passou o dedo pelo peito dele. O toque dela era reconfortante. Ela sempre soube como o manipular, como encontrar as palavras certas, como dissipar as suas raras dúvidas. Ela era o seu belo e brilhante escudo contra a realidade, contra a consciência, contra tudo o que o impedia de desfrutar da vida que, segundo ele, merecia. Ela só está a fazer bluff, declarou Mariana com confiança. Quer estragar-nos as férias. Não vamos permitir. Ela pegou no telefone dele. Dá cá, para esta senhora não nos incomodar mais. Encontrou o contacto mãe e, sem hesitar um segundo, clicou em bloquear. Depois, atirou o telefone de volta para a mesa. Pronto. Problema resolvido. Paulo olhou para ela. Ela estava tão confiante, tão implacavelmente certa na sua lógica. E ele queria acreditar nela. Queria desesperadamente que ela estivesse certa,
que o mundo continuasse tão simples e compreensível, onde ele era o mestre, e a sua mãe apenas uma sombra do passado. E agora, disse Mariana, levantando-se e estendendo-lhe a mão. Vamos pedir champanhe, verdadeiro francês. Temos de celebrar os últimos dias das nossas férias e esquecer este mal-entendido ridículo. Ele levantou-se, pegou-lhe na mão. O frio que por um momento lhe tinha tocado o coração derreteu-se completamente sob aquele sol quente e sereno. Ficaram abraçados, a olhar para o oceano que se estendia até ao horizonte, tão infinito e cheio de promessas quanto o seu futuro. Eles estavam errados. O futuro deles já tinha acabado. Só que ainda não o sabiam. 10 dias voaram como um doce e embriagado sonho. Mas até o sonho mais bonito tem de acabar. O avião aterrou na pista do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com um leve solavanco, arrancando-os da preguiça. Pela janela, um céu baixo, cinzento, quase branco, o oposto total do azul sob o qual tinham acordado naquela manhã. O ar em Lisboa, mesmo filtrado pelos sistemas de ventilação, parecia áspero e pesado. O paraíso tinha ficado para trás. Bom, chegamos a casa, resmungou Mariana, olhando com repulsa para a paisagem monótona lá fora. Outra vez esta umidade, sujidade e trânsito. Parece que nem saímos daqui. Paulo não respondeu. Ele também sentia isso. A transição abrupta da despreocupação para a rotina. Mas ele era um diretor-geral, um homem de ação. As férias eram apenas uma recarga curta antes de novas conquistas. Ele já estava a repassar mentalmente os planos para a semana. Reunião com o departamento de vendas, encontro com fornecedores, jantar com potenciais investidores. Ele era o rei no seu mundo, e esse mundo esperava o seu regresso. Saíram para o hall de chegadas, passaram pela alfândega e dirigiram-se para a saída, onde o motorista os esperava sempre com uma placa. Paulo procurou na multidão o rosto familiar de Sérgio, o seu motorista habitual, mas ele não estava lá. "Onde é que está o teu Sérgio?" perguntou Mariana, insatisfeita, parando ao lado das 2 malas enormes. "Não podia ter chegado a tempo? Estou cansada e quero um duche." "Acalma-te", afastou Paulo, tirando o telefone. "Deve estar no trânsito, vou ligar-lhe." Marcaram o número de Sérgio. Longos toques. Ninguém atendeu. Marcaram o número do seu assistente. O mesmo. A irritação começou a ferver. Que serviço é este? Para que é que eu pago a estas pessoas? Está bem, que se lixe, murmurou ele. Vamos apanhar um táxi executivo. Resolvo isto com eles amanhã. Despeço os 2. Dirigiram-se ao balcão de táxis oficial. Com um gesto confiante, Paulo estendeu o seu cartão de crédito corporativo, preto com relevos dourados, um símbolo do seu estatuto. A operadora passou o cartão no terminal. Uma vez, outra. "O cartão não está a passar", disse ela com uma voz inexpressiva. "Como assim não está a passar?" Indignou-se Paulo. "Passe outra vez. O seu aparelho deve estar avariado." A rapariga suspirou e passou o cartão pela 3ª vez. O mesmo resultado. No pequeno ecrã, lia-se a curta mensagem. "Recusado." "Tente outro", sugeriu ela. O rosto de Paulo começou a corar. As pessoas na fila atrás deles batiam impacientemente o pé. Mariana olhava para ele com desprezo mal disfarçado. "Está bem", atirou ele, sentindo-se humilhado. Foi ao bolso interior buscar a carteira e tirou o seu cartão de débito pessoal, também de platina. "Tome este." Não podia haver problemas com este cartão. Havia uma quantia na conta suficiente para comprar um pequeno apartamento. Ele pousou-o no balcão com uma confiança tal que parecia estar a atirar para a mesa uma pilha de notas de $100. A rapariga passou o cartão de novo, e de novo a mesma palavra acendeu-se no ecrã. "Recusado." Neste momento, a irritação deu lugar a algo mais, frio, desagradável. Já não parecia uma falha técnica. 2 cartões diferentes, 2 bancos diferentes. "Que brincadeira é esta?" quase gritou ele. "O que é que se passa aqui?" "Meu senhor, não atrase a fila", ouviu-se uma voz descontente atrás. Mariana puxou-o pela manga. "Paulo, vamos sair daqui. Isto é uma vergonha." Afastou-se do balcão, sentindo-se como se tivesse sido chicoteado em público. Dirigiu-se para o lado, longe de olhares curiosos, e tirou o telefone de novo.
Os seus dedos tremiam ligeiramente enquanto procurava o número do seu gerente pessoal no banco. Arcádio, é o Faria? Que raio se passa com as minhas contas? Por que é que os meus cartões estão bloqueados? Houve um silêncio do outro lado da linha. Paulo esperava ouvir desculpas, gaguejos sobre trabalhos técnicos, a promessa de resolver tudo de imediato. Mas a voz do gerente era estranha, contida, formal, não a forma como se fala com um cliente importante. Paulo Gonçalves, bom dia. Um momento. Vou verificar a sua informação. Música baixa e irritante ecoou no fone. Mariana estava ao lado, com os braços cruzados. O rosto dela era uma máscara de gelo. Então? Perguntou ela, impaciente. Já vou, respondeu ele. A música parou. Paulo Gonçalves, confirmei. Todos os ativos ligados às suas contas foram congelados esta manhã por ordem do único proprietário da empresa Manufaturas Estrela. O mundo parou por um instante. O ruído do aeroporto, os anúncios dos altifalantes, o burburinho das vozes, tudo isso recuou, tornando-se indistinto e distante. O que é que estás a dizer? Paulo articulou as palavras lentamente. O sangue esvaiu-se do seu rosto. O único proprietário sou eu. Outra pausa. Desta vez, pareceu ensurdecedora para Paulo. Senhor? A voz do gerente tornou-se ainda mais formal, quase gélida. De acordo com os nossos documentos, o senhor é um empregado contratado na posição de diretor-geral. A proprietária de 100% da empresa é a senhora Madalena Faria. Esta manhã, ela revogou o seu direito de acesso a todas as contas empresariais e pessoais relacionadas. O telefone na mão de Paulo, de repente, ficou incrivelmente pesado. Quase o deixou cair. Cada palavra do funcionário do banco caía na sua consciência como uma pedra pesada num poço fundo. Empregado contratado, proprietária de 100%, Madalena Faria. Não era apenas uma notícia, era uma sentença. Ele de repente lembrou-se, há muito tempo após a morte do pai, de ter assinado alguns papéis, sem os ler atentamente. A mãe disse algo sobre formalidades, sobre ser mais fácil de gerir. Ele não deu importância na altura. Ele era o herdeiro, o filho. Isso era o principal para ele. Os anos tinham passado, ele geria a empresa, tomava decisões, gastava dinheiro, e a ilusão tinha se tornado realidade. Ele não apenas esqueceu que não era o proprietário. Ele reprimiu esse facto. Ele construiu toda a sua vida brilhante, toda a sua identidade, sobre uma base que, afinal, não lhe pertencia. A sua mãe, a velhota calma e inofensiva que fazia pastéis de nata. Ela não estava a fazer bluff. Ela simplesmente carregou num botão, e todo o seu império, todo o seu universo, revelou-se um castelo de cartas. Aqueles foram os últimos dias da vossa vida tranquila. Agora ele percebia com uma clareza horrível e nauseante. O frio que ele sentira por um instante nas Maldivas tinha regressado, mas agora não apenas o tocava, entrava nele, preenchia cada célula do seu corpo, congelando-lhe o sangue nas veias. Paulo, o quê? A voz de Mariana tirou-o do estupor. O que é que ele disse? Por que é que tens essa cara? Ele pousou o telefone devagar, olhou para a esposa, para o seu rosto bonito e assustado, olhou para as malas caras, para os seus diamantes nas orelhas e, pela primeira vez em muitos anos, viu não a sua vida maravilhosa, mas uma vida emprestada. Uma vida que lhe tinha sido emprestada, e o prazo de aluguer acabara de expirar. Eu não soube o que ele lhe disse em resposta. Não pude ver os seus rostos no momento em que o frágil mundo de capa brilhante que tinham construído sobre a mentira se desfez sob os seus pés. Mas Bernardo ligou-me na manhã seguinte. A voz dele estava calma e profissional, como sempre, mas detetei nela uma satisfação que ele tentava em vão esconder. Ele contou-me o que tinha acontecido depois de Paulo, cambaleante, ter desligado o telefone no aeroporto. Segundo Bernardo, que por sua vez tinha recebido o relatório do serviço de segurança, Mariana foi a primeira a reagir. O seu susto inicial rapidamente deu lugar à fúria. Ela não gritou, sibilou para Paulo, como uma cobra, ali mesmo, no meio do hall de chegadas. O que é que isto significa, Paulo? O que é que ele disse? Explica-te imediatamente. Ele não conseguia explicar nada. Ele próprio não percebia nada. Apenas gaguejava algo sobre um erro, um mal-entendido. A mãe enlouqueceu. Mas nos seus olhos, como o segurança que os observava discretamente relatou mais tarde, já não havia a antiga arrogância.
Havia apenas medo. Tiveram de fazer o que não faziam há muitos anos. Apanharam um táxi normal, não um sedã de representação, mas um carro simples de classe econômica com capas de assento desbotadas e um cheiro enjoativo a ambientador. Paulo teve de esvaziar os bolsos de todo o dinheiro que tinha para pagar ao motorista adiantado, até a sua luxuosa moradia na zona mais exclusiva de Lisboa. Mariana não lhe perdoou essa humilhação. Durante toda a viagem, ela permaneceu em silêncio, virada para a janela, e esse silêncio era mais assustador do que qualquer histeria. Olhava para as paisagens cinzentas a passar. A sua manicure perfeita enterrava-se na pele cara da sua mala. Paulo, pelo contrário, murmurava algo para si mesmo durante todo o caminho. Tentava ligar para Bernardo, para os advogados da empresa, para os membros da direção. Ninguém atendia. O seu mundo, que ainda ontem era tão obediente e controlável, de repente ficou surdo e cego. Quando o táxi parou em frente à casa, o contraste era especialmente gritante. O carro modesto parou em frente aos altos portões de ferro forjado, encimados pelo brasão de família que Mariana tinha encomendado em Itália por uma fortuna. A casa, o forte deles, o seu símbolo de sucesso, estava iluminada por algumas janelas no crepúsculo. Parecia, como sempre, inexpugnável, majestosa. Bom, agora estamos em casa, e eu resolvo tudo, disse Paulo com uma falsa animação, mais para si mesmo do que para a esposa. Deve ser uma falha no sistema de segurança. Tirou o comando, carregou no botão. Nada. Os portões não tremeram. Carregou de novo com força, até o plástico estalar. O mesmo resultado. "O quê?" começou ele saindo do carro. O motorista do táxi observava a cena com curiosidade. Mariana não saiu, ficou no carro, como uma estátua. Paulo aproximou-se do portão pequeno e digitou o código no painel. Uma mensagem vermelha acendeu-se no display. Acesso negado. Digitou o código novamente, lentamente, com cuidado. O mesmo resultado. A sua própria casa não o deixava entrar. Neste momento, a luz acendeu-se no posto de segurança e um homem saiu de lá. Não era o seu segurança habitual, o velho e um pouco preguiçoso Stepanovic, que sempre cumprimentava Paulo com um respeitoso "Boa noite, senhor". Faria. Era um homem jovem e bem apresentado, com um uniforme impecavelmente limpo de uma empresa de segurança que eu tinha contratado há apenas 2 dias. Ele aproximou-se do portão, mas não o abriu. "Boa noite. Em que posso ajudar?" A voz dele era educada, mas absolutamente indiferente. "O que quer dizer com ajudar? Eu moro aqui", explodiu Paulo. "Abra o portão imediatamente. Quem é o senhor, afinal? Onde está o Stepanovic?" "O senhor Stepanovic já não trabalha aqui", respondeu o segurança calmamente. "E assim peço desculpa, tenho de pedir-lhe que abandone a propriedade." "Está louco? Eu sou Paulo Faria. Esta é a minha casa." O segurança não pestanejou. Estava bem instruído. Um momento. Ele voltou para o posto e saiu de lá com um envelope branco e grosso. No envelope estava o logótipo das Manufaturas Estrela. Fui instruído a entregar-lhe isto, senhor Faria. Paulo arrancou o envelope das suas mãos. Os dedos mal o obedeciam enquanto rasgava o papel grosso. Lá dentro havia uma única folha, dobrada ao meio. Um papel timbrado oficial da empresa. A sua empresa, como ele ainda pensava. Ele começou a ler e, à medida que os seus olhos percorriam as linhas, o seu rosto ficava branco como o papel. Era uma ordem oficial de despedimento. Não a seu pedido, mas por apropriação indébita sistemática de fundos da empresa em grande escala, abuso de poder e danos à reputação. A linguagem jurídica seca feria mais do que qualquer bofetada. E no final, o último parágrafo, que Bernardo, segundo ele, tinha redigido com especial prazer. Pela presente, informamos que a moradia neste endereço é propriedade corporativa. Devido ao seu despedimento por justa causa, o senhor e a sua esposa, Mariana Azevedo Faria, são obrigados a desocupar imediatamente o imóvel. O acesso às instalações está encerrado a partir de hoje. Pertences pessoais sem valor material podem ser removidos no prazo de 24 horas, na presença de representantes do Serviço de Segurança. Neste momento, Mariana finalmente saiu do carro. Aproximou-se dele, arrancou a carta das suas mãos enfraquecidas.
Ela leu mais depressa, e a sua reação foi completamente diferente. Não havia choque, nem confusão, não restava nada de humano nela. Foi um grito, mas não um grito de raiva. Foi um uivo de terror primal. O uivo de um ser que acaba de ser privado de tudo, do ninho, dos recursos, da própria base da sua existência. Virou-se para Paulo e o seu rosto bonito estava distorcido pelo pânico. Tu disseste que eras o proprietário. Juraste-me que era tudo teu, que a empresa te pertencia. O que é que fizeste, Paulo? O que é que a tua mãe fez conosco? Agarrou-o pelas lapelas do seu casaco caro, abanando-o, mas ele estava ali como um boneco de trapos, a olhar para a casa que já não era dele. Num segundo, a verdade atingiu-os, a ambos. Não era uma falha, não era um erro. Não era a loucura da mãe, era o fim. Estavam parados no portão do seu antigo paraíso e por trás deles, o motorista do táxi, percebendo que o espetáculo tinha acabado e que não ia receber mais dinheiro, ligou o motor e foi embora, deixando-os sozinhos no crepúsculo, com 2 malas enormes e indesejadas. Sem abrigo e sem um tostão no bolso. Eu sabia que eles viriam para aqui. Não tinham outra escolha. Todos os caminhos pavimentados com mentiras e dinheiro roubado tinham chegado ao fim. Restava apenas um último trilho que levava à única pessoa que eles tinham traído, a mim. Eu não os esperava com medo ou com regozijo. Eu simplesmente esperava. Dentro de mim instalara-se um silêncio, como a superfície de um lago profundo. Durante os 10 dias em que eles se deleitaram no seu falso paraíso, eu construí um novo mundo para mim. Para Miguel, esse mundo começava aqui, no jardim que o meu marido e eu tínhamos plantado. Comprei alfaces e sementes de tomate, rebentos verdes e robustos, cheios da promessa de uma futura colheita. Miguel estava agachado ao meu lado num velho cobertor de lã. Eu mostrava-lhe como tirar o rebento do copo de plástico com cuidado, como endireitar as raízes delicadas e como as colocar na terra quente e solta que tínhamos acabado de preparar juntos. Os seus dedinhos cobriam cuidadosamente o caule com terra. Ele estava completamente absorvido na tarefa. Nestes dias, ele tinha começado a mudar. Ainda era calado, mas no seu silêncio já não havia medo. Surgira o interesse. Ele começou a sorrir, primeiro timidamente, com os cantos da boca. E ontem, quando fizemos crepes e eu o deixei virar um ele próprio, ele riu um riso de criança genuíno. Aquele som valia para mim mais do que todos os diamantes que Mariana alguma vez comprou. O sol aquecia minhas costas, cheirava a terra, a primavera, a esperança. Nesta cena de paz, o som de um carro a aproximar-se soou como uma dissonância. O carro vinha demasiado depressa, levantando cascalho na estrada de acesso, e parou com um guincho agudo e protestante dos travões. Miguel estremeceu e olhou para mim. Pousei a mão suavemente no seu ombro. Está tudo bem, meu querido? Não tenhas medo. A avó está aqui. A porta do carro bateu com tanta força que parecia que o vidro ia saltar. Eu não virei a cabeça. Continuei a observar Miguel enquanto ele apertava a terra à volta da sua primeira planta de tomate. Passos rápidos, pesados, furiosos. Pisavam a relva nova. A sombra caiu sobre o nosso canteiro. O que é isto? Que jogo é este que estás a jogar? A voz de Paulo estava distorcida pela raiva. Estava parado sobre mim, ofegante de fúria. Levantei os olhos para ele lentamente. Estava horrível. O fato caro amarrotado, o rosto abatido, cinzento, os olhos a vaguear como os de um animal encurralado. Ao lado dele, um pouco afastada, estava Mariana. Sem a sua habitual máscara de arrogância, parecia patética. Cabelo desalinhado, o rosto inchado de lágrimas ou de insônias. Olhava para mim com ódio e medo. Eu não me levantei. Não levantei a voz. Olhei para o seu rosto distorcido, no qual não havia um vestígio de arrependimento, apenas pânico egoísta. E depois, desviei o olhar para Miguel, que encolhera a cabeça nos ombros. Estou a terminar o teu jogo, respondi calmamente. No silêncio que se seguiu, a minha voz soou estrondosamente alta. Abandonaste uma criança, Paulo, sozinho numa casa fria. Essa foi a tua última e pior decisão de negócios. A palavra decisão de negócios atingiu-o como uma bofetada. Ele esperava qualquer coisa,
lágrimas, acusações, histerismo, mas não aquele tom frio e profissional, não aquela avaliação final do seu ato na única língua que ele ainda entendia, a língua do lucro e da perda. Tu estás a destruir-me, gritou ele, sem conseguir encontrar outras palavras. Estás a destruir a tua própria família. A família destruíste tu, respondi com a mesma calma, no momento em que decidiste que as férias eram mais importantes do que o teu filho. Ele quis responder, mas nesse momento ouviu-se o som de outro carro aproximar-se. Vinha mais devagar, mais solidamente. Eu sabia quem era. A minha irmã, Teresa. A notícia das contas congeladas tinha, obviamente, chegado até ela. Bernardo tinha se encarregado disso. Teresa saltou do carro, toda ela a personificação da falsa simpatia e da indignação justa. Ela sempre soube atuar para o público. Madalena! A sua voz vibrava de ultraje. Correu até nós, ignorando Miguel propositadamente, e colocou-se ao lado de Paulo, como se estivesse a criar uma frente unida. Que loucura é esta? Ligaram-me. Eu não acreditei. Congelar as contas do teu próprio filho, atirá-lo para fora de casa. Perdeste o juízo? Ela lançou-me o seu olhar agudo e penetrante. Ele é teu filho, teu sangue. Depois de tudo o que fiz para te ajudar a manter esta família, para suavizar as coisas, tu deitas tudo isto fora por causa de um capricho de mulher. As suas palavras destinavam-se a envergonhar-me, a fazer-me sentir culpada. Antes, funcionava. Os seus eternos mantras sobre a preservação da família sempre me faziam recuar, ceder, engolir ressentimentos. Ela tinha sido a principal arquiteta daquela paz familiar pela qual eu pagava com a minha dignidade. Uma paz em que tudo era perdoado a Paulo, e a mim era atribuído o papel de sombra silenciosa. Mas agora, as suas palavras eram apenas barulho. Vazio, como uma lata de conserva. Olhei para ela, para a minha irmã, que via no meu filho apenas uma fonte do seu bem-estar. Para o meu filho, que via em mim apenas um recurso. Para sua esposa, que via no meu neto apenas um estorvo. Estavam parados à minha frente, a minha família, e pela primeira vez eu via-os de verdade. Não através da lente do amor, do dever ou dos laços familiares, mas através do vidro frio e claro da verdade. E o que eu via era feio. Levantei-me devagar, sacudindo a terra das mãos. Coloquei-me entre eles e Miguel, protegendo-o com o meu corpo. Olhei diretamente nos olhos do meu filho. Ele viu neles algo que nunca tinha visto antes. Não o amor de mãe, nem o perdão, mas uma firmeza, fria e inquebrável, como aço. A sua fúria começou a rachar, dando lugar à confusão. Teresa, a minha irmã, abriu a boca para continuar as suas acusações, mas engasgou-se. A atmosfera tinha mudado. O seu ímpeto coletivo embateu numa parede invisível. E naquele silêncio vibrante, ouviu-se um som. Um clique baixo, mas distinto, da fechadura de uma pasta cara. Só agora é que aparentemente repararam na terceira pessoa que tinha chegado e que estava agora junto ao portão pequeno. Bernardo Neves, o meu fiel, o meu insubstituível Bernardo. Ele não esperou por um convite. Entrou no jardim. Os seus sapatos bem polidos pisavam a relva com a mesma confiança com que pisavam o chão do salão de reuniões. Estava num rigoroso fato de negócios, e o seu rosto calmo e concentrado era a resposta a todos os gritos deles. Parou a poucos passos de nós. O seu olhar percorreu Paulo, Mariana e depois Teresa. Não os cumprimentou, apenas constatou a sua presença. Paulo Gonçalves, Mariana Azevedo, Teresa Neves. Na sua mão estavam 3 pastas finas de cartão grosso, 3 sentenças. Paulo, ao vê-lo, pareceu ganhar um segundo fôlego. Era o último fio de palha a que a sua mente em afogamento se agarrava. Bernardo era o seu subordinado, o seu diretor financeiro, parte do seu mundo onde ele ainda era rei. «Bernardo!» gritou ele. E na sua voz misturavam-se alívio e ordem. Despede-a. Estás a ouvir-me? Ela está louca. Estão a tentar destruir a empresa. Prepara os documentos. Vamos tirar-lhe todos os direitos. Ela é só uma velha. Não percebe o que estavam a fazer? Esta foi a sua última tentativa desesperada. O seu gambito final. Ele ainda acreditava que o mundo girava à sua volta. Bernardo nem sequer olhou para ele.
O seu olhar estava fixo em mim, e nele vi um aceno de cabeça curto, quase imperceptível. Ele tinha a minha autorização silenciosa. Abriu a primeira pasta devagar, sem pressas. Paulo Gonçalves. A sua voz era calma, sem emoção, como a de um locutor a ler o resumo da bolsa. Aqui está a auditoria completa das suas despesas de representação do último ano, incluindo... Bernardo fez uma pausa quase imperceptível. Os 100 mil das gastos nas recentes férias e nas joias para a sua esposa. Em linguagem jurídica, isto chama-se apropriação indébita em grande escala. Tirou uma folha e estendeu-a a Paulo. Ele olhou para o documento, para as colunas de números, para os carimbos, e o seu rosto, que ainda há pouco estava vermelho de raiva, ficou da cor do giz molhado. Ele não pegou na folha, apenas olhava para o papel a tremer na mão de Bernardo. Depois, Bernardo virou-se para a minha irmã. O seu rosto estava congelado numa máscara de indignação justa, mas os olhos já andavam a correr. Teresa Neves, ele abriu a segunda pasta. E aqui está o registro dos seus empréstimos não oficiais da Caixa da empresa, emitidos por ordem pessoal do diretor-geral. A quantia total é de $35 mil. Não pretendia, como eu percebo, devolvê-los. Isto qualifica-se como cumplicidade em fraude. A máscara caiu do rosto de Teresa. Por baixo estava o rosto feio e assustado de uma mulher gananciosa apanhada em flagrante. O Paulo prometeu, era um assunto de família, gaguejou ela. É um assunto criminal, cortou Bernardo, e virou-se para a última figura desta tragicomédia, para Mariana. Ela estava imóvel, como se tivesse sido transformada numa estátua de sal. Mariana Azevedo. Bernardo abriu a terceira e última pasta. E isto é o mais simples. A confirmação documental de que no mês passado, utilizando uma procuração falsificada, a senhora levantou ilegalmente obrigações corporativas no valor de $55 mil. Isto não é apropriação indevida nem fraude. Isto é roubo. Ele fechou a última pasta com um clique baixo e olhou para os três ladrões expostos e patéticos. Madalena Gonçalves, disse ele, dirigindo-se a mim pela primeira vez em todo aquele tempo, mas olhando para eles, mostrou magnanimidade. Ela oferece-vos uma escolha. Aproximou-se da velha mesa de jardim que estava debaixo da macieira e pousou 3 documentos sobre ela. Não eram das pastas. Eram outros. 3 cartas de demissão a pedido, com renúncia total a quaisquer reclamações contra a empresa e o seu proprietário. Assinam isto agora? Ou eu entro no carro, vou para a cidade e levo estas 3 pastas diretamente para o Ministério Público. Silêncio. Podia-se ouvir o zumbido de uma abelha sobre um arbusto de groselha e um cão a ladrar ao longe. Teresa foi a primeira a aceder. Soltou um som estranho e gorgolejante. Os olhos reviraram e ela desabou na relva como um saco. Simplesmente desmaiou de medo, de vergonha, do colapso repentino de todo o seu mundo mentiroso. Paulo e Mariana nem olharam para ela. Olhavam para os papéis na mesa, para a caneta que Bernardo tinha pousado ao lado deles. Era o fim. Não apenas o fim da riqueza, o fim da liberdade. Paulo curvou-se. Toda a sua falsa fúria, toda a sua bravata esmoreceu. Aproximou-se da mesa como um velho, pegou na caneta, os seus ombros a tremer. Encontrou a sua carta e assinou. Uma assinatura curta e rasgada. Depois, afastou-se e Mariana aproximou-se da mesa. Ela não estava lá a chorar. O rosto dela estava absolutamente vazio. Pegou na caneta e, com a caligrafia cuidada com que devia assinar cheques nas boutiques, colocou a sua assinatura, uma assinatura na sua própria sentença. Pousou a caneta na mesa, com cuidado, ao lado da folha assinada. Ninguém proferiu uma palavra. Bernardo recolheu as 3 cartas, colocou-as numa das pastas, fechou os fechos da sua pasta de executivo. O som pareceu ensurdecedor. Depois, aproximou-se de Teresa, que ainda estava deitada na relva, e deu-lhe um pequeno toque na bochecha. Ela gemeu e abriu os olhos. É melhor irem, disse Bernardo num tom que não admitia objeções. Todos vós. Paulo, como se tivesse acordado de um transe, aproximou-se da irmã, ajudou-a a levantar-se desajeitadamente. Ela olhava em volta com olhos turvos e confusos. Mariana não se mexeu, apenas olhava para o vazio. Foram-se embora da mesma forma que tinham vivido, juntos,
mas sozinhos. Um grupo de 3 estranhos, ligados não pelo amor, mas por um colapso comum. Foram-se no carro de Teresa, deixando na estrada de acesso 2 malas caras e órfãs. Ordenei que fossem enviadas para uma instituição de caridade. Quando o som do carro deles desapareceu ao longe, senti pela primeira vez em muitas horas o alívio da tensão nos meus ombros. Aproximei-me de Miguel, que tinha ficado em silêncio todo aquele tempo, agarrado à minha saia. Ajoelhei-me à sua frente, peguei-lhe no rosto entre as mãos e olhei para os seus olhos sérios. Acabou, meu querido. Agora tudo vai ficar bem. 3 meses se passaram. A quinta estava imersa em verde e luz solar. O verão de julho tinha se instalado, generoso, quente, com cheiro a relva cortada e casca de pinho aquecida. As plantas de tomate que plantamos naquele frio dia de abril tinham crescido, fortalecido e estavam agora carregadas de frutos brilhantes e vermelhos. A nossa pequena horta tinha se tornado o nosso orgulho e alegria. Estávamos sentados na varanda, no velho sofá rangente, a comer morangos grandes, doces, colhidos diretamente do canteiro. Miguel balançava os pés, que já não chegavam ao chão, e ria-se enquanto me contava como tinha visto um ouriço perto do riacho naquela manhã. O riso dele, puro e alegre, era a principal música desta casa. Ele já não era o rapaz calado e conveniente. Era apenas um rapaz, barulhento, curioso, por vezes caprichoso, vivo. Eu ouvia-o e o meu coração enchia-se de uma paz que eu não sentia há muitos anos. Não era apenas silêncio, era ausência de ruído, a ausência da tensão interna constante e exaustiva, a ausência da necessidade de escolher as palavras, de suavizar os cantos, de engolir ressentimentos. A ausência de telefonemas que começavam com uma falsa animação e terminavam com um pedido velado de dinheiro. A ausência da sensação de ser usada, de ter o meu amor e carinho tomados como garantidos, como um recurso inesgotável que se pode esgotar sem pensar. Libertação. Era assim que se chamava. Não estava no dinheiro, nem no controle recuperado sobre a empresa. Estava no ar que eu respirava. Eu finalmente respirava fundo. Na semana passada, Bernardo ligou. Ele era agora o diretor executivo, o meu braço direito, e geria os negócios com a garra de ferro e a honestidade cristalina de que eu sentia tanta falta. Madalena Gonçalves, disse ele sem rodeios, e ouvi um sorriso na sua voz. Tenho novidades, fechamos o trimestre. O primeiro trimestre lucrativo em 3 anos. Agradeci-lhe. Discutimos mais alguns pontos de trabalho e eu desliguei. Não havia euforia, nem desejo de provar nada a ninguém. Havia apenas uma satisfação tranquila por a ordem ter sido restaurada, por o negócio que o meu marido e eu tínhamos construído com honestidade e qualidade estar novamente limpo do bolor da ganância e da mentira. Miguel acabou a sua última baga e olhou para mim com olhos matreiros. Avó, vamos ao rio? A água já deve estar quente. Claro que vamos, meu querido, sorri eu. Só me dás meia hora, tenho um assunto inacabado. Ele correu para dentro de casa à procura do seu passarinheiro para apanhar borboletas, e eu fui para o quarto mais afastado, que sempre chamamos de sala de sol. As janelas davam para o jardim, e agora estava inundada de luz dourada. Ali estava a velha secretária do meu marido, em carvalho maciço, forte e fiável como ele. Agora era a minha secretária. Sentei-me na cadeira. Sobre a mesa estava uma pasta, não com relatórios de contabilidade, mas com os meus próprios esboços. Abria e tirei uma folha de papel cartão, ligeiramente amarelada nas bordas. Nela estava desenhada a lápis uma planta. A nova linha de produção para a nossa fábrica, mais eficiente, mais econômica, mais moderna. Eu tinha feito este esboço há 10 anos. Na altura, levei-o a Paulo, cheia de ideias e entusiasmo. Ele olhou para o desenho, sorriu com condescendência e disse: Mãe, não compliques, já tudo funciona. Não te metas no que já não percebes. Eu calei-me na altura, guardei o desenho na gaveta mais funda da secretária, em nome da paz familiar. Agora, tirei-o. Peguei num lápis bem afiado e numa borracha. A minha mão estava firme. Olhei para aquelas linhas, para aqueles cálculos, e vi não apenas um mecanismo, vi um futuro real. Não aquele que é construído sobre ilusões, mas aquele que se cria a si próprio, com a sua própria inteligência e o seu próprio trabalho.
Inclinei-me sobre a mesa e um raio de sol caiu sobre o papel, iluminando o desenho. Eu já não era uma sombra do passado, nem a velhota inofensiva que fazia pastéis de nata. Eu estava de novo ao leme.